É meio por aí. Mas você, obviamente, que adentrou essa parada das medicinas da floresta De um determinado momento. a partir de um determinado momento. E esse determinado momento foi o quê? O que te causou a começar a procurar uma medicina que, sei lá, te curasse ou te ajudasse? Aí eu vou responder essa pergunta contando um pouco da minha história. Fica à vontade. Porque não tem... A espiritualidade, eu observo hoje, olhando para trás, ela opera, né? De uma forma sutil muitas vezes, apesar de ser intensa, certo? Então é uma coisa que vai acontecer que quando você percebe, você já está num outro caminho. Essa informação pode até vir antes, mas esse caminho ele vai se abrindo. Ou seja, eu sou filho adotivo, fui pego, né, com 3 meses de idade, adotado, né, bebezinho, muito doente. Eu ia morrer. Tanto é que a minha mãe e meu pai, eles iam adotar uma menina. Que minha mãe já não podia ter filhos, adotou um menino, depois queriam fazer um casal com meu pai, queria ter uma menina. Aí quando chegou no orfanato, eles eram muito católicos, né? Da Madre Superiora falou assim, e aí, né, tal, vamos pegar uma menina. Falou, que pena, tem um menino que não vai vingar. E foram, então vamos lá ver. Aí minha mãe me pegou no colo, eu muito pequenininho, e falou, e meu pai pôs o queixo no ombro dela pra olhar, e eu sorri. Aí um olhou pra cara do outro e falou, é esse mesmo. Só que eu tava cheio de ferida, desnutrido, só pele e barrigão, aquela coisa. Eu ia morrer. A madre, dona não, responsável pelo orfanato, falar que eu não ia vingar, era porque eu não ia vingar. Ela não ia saber o que eu tava falando. E levaram. Aí começa a história. Quer dizer, né? O que aconteceu? Minha mãe era assistente social da prefeitura de São Paulo. E ela conhecia, na área de saúde. Então ela conhecia tudo, né? De hospital, médico, não sei o que e tal. Correu para São Paulo inteiro, especialistas de N especialidades, e ninguém sabia o que eu tinha. E eu definhando cada vez mais. Até que um dia, eu morava ali na Pedro Corrêa, na Vila Mariana. Era outro mundo, né? Hoje vocês não têm noção, né? Passava táxi. Então, 3 horas da manhã, um ficava na rua, que era meu pai, esperando um táxi passar se passasse, né? Pra gente pegar. Não tinha ponto, A não gente tinha lembra telefone. Lembra? Eu peguei essa Pegou essa época ainda? Porque não tinha Uber, não tinha nada. Aí, enfim, eu bebi. Em 63 isso, né? Você não lembra nada. Em 63... Não, eu já não lembro. Se liga. Aí, nem eu lembro. Aí, um dia ela desceu do ônibus comigo, do hospital. Tipo, não resolveu nada. E o mundo era outro na época, né? Então, a mulher era do lar e o homem trabalhava. Sim. Então, era um hábito, a mulherada, não tinha muro, essas prisões que hoje existem, ficaram no portão conversando. E tinha lá um grupinho de mulheres, ela passou comigo no colo e uma falou oi e tal, e uma falou pra outra. Ela escutou uma falando pra outra. Coitado da Iva, ela vai perder o filho dela. Porque todo mundo sabia que eu tava piorando. Pra morrer mesmo. Aí ela ouviu, chegou em casa, pé da vida, aquela coisa de filme, saca? Ela passou o antebraço assim numa cômoda, cheia de remédio, e jogou tudo no chão e falou, agora eu vou cuidar do meu filho. E aí começou banho de ervas, chazinho, papinha, frutinha, não sei o que, muito amor e fé. E ali, ela só cuidando de mim, cuidando das feridas com erva, né? O pai dela era farmacêutico. Mas enfim, ela pegou pra ela e eu tô aqui conversando com vocês hoje. Com 61 anos. Você, de certa forma, é um milagre, né? Entender. Então, minha mãe e meu pai, obviamente, assim, saca? Com essa energia, com esse amor, com essa espiritualidade, das ervas, de tudo que me curaram. Que aí vai naquela história do Mulu, né? Por isso que eu sou um curador, um curandeiro, né? Porque eu sou portador da doença. Você é um quimbanda. Na hora, não, eu sou o Luiz Xangô. Curador? Né? Eu sou o Luiz Xangô, só, um cara. E, entendeu? Pela palavra. Eu entendi. E aí começou a minha vida. E aí, tem uma foto minha que nem sei onde foi parar, que com 5 anos de idade, que eu era obeso, não era nem... Fortão já. A minha mãe tuchou, né? Já que não, tanto que não comeu quando nasceu, agora vai... Engraçado, tem uma foto dessa minha de ontem. Não, bem fofinho, né? De ontem. De ontem. Coisa louca. É a vida, né? Você... Tô suave. Aí começou a minha infância e tal. E aí o que aconteceu? Eu adquiri bronquite. Uma bronquite.
Vai vendo. Tem um porquê. Eu fico falando assim, mas a gente vai ligar os pontinhos depois. E aí, bronquite ferrada, fui internado um monte de vezes e tal, e não conseguia subir uma escada. E não era o tempo todo, tinha umas crises bem ferradas assim, e ninguém sabia o que era. Certo? Tomei óleo de fígado de jacaré, fiquei um mês internado no Hospital São Paulo. E lá morrendo de novo. Com 10 anos de idade sumiu tudo. Ninguém entendeu nada. Simplesmente essa patologia, né, sumiu, desapareceu. Da noite pro dia. Aí, olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei em podcast nenhum. Acho que esse aqui é o 8º ou 9º. Já fui em vários, né? E aí, eu adolescente, o que aconteceu? Substâncias. Resumindo, me tornei um dependente químico. Que dentro dessa dependência química, dentro de tudo que eu experimentei e usei, eu fui me tornar um alcoólatra. Quer dizer, o que me pegou foi o álcool. O álcool foi o que mais pegou? O mais pegou. O resto, né? Não me pegou, entendeu? O que é pegar? Eu ficar fissurado para o dependente mesmo, né? Químico, psicológico e tal. Então não me pegou. O que me pegou foi o álcool. O álcool eu ficava, né? Eu queria tomar. Precisava tomar, né? E aí é progressivo, incurável, aquela coisa foi se tornando um monstro e atrapalhou pra caramba a minha vida. E aí não sei o que, eu parei com minha mãe de novo salvando a minha vida, por assim dizer. Meu pai já tinha feito a passagem, eu já tinha casado, já tinha separado, tinha sofrido pra caramba. Então, depressão, delírio, altos graus de profundidade, vamos falar bonitinho. Que essa passagem pelo inferno. Uma delas. Tem várias dentro desse inferno, né? Não é uma só. E aí, uma bagagem legal nisso daí. E aí, minha mãe, depois de 5 internações, ou seja, na 5ª, ela falou: vamos ali comigo. E eu fui aqui em Santa Amaro, acho que não existe mais, e lá não tinha nada. A primeira internação minha foi com 17. Vai fazendo as contas. Eu não podia ser internado porque eu era menor de idade. Eu fui internado no lugar mais brabo que tinha em São Paulo, que seria o Carandiru dos hospitais psiquiátricos, o Eldorado, em Diadema. Cara. Entendeu? Lá perto da Arena Mar. É isso, lá mesmo. Fecharam aquilo lá, né? Mas enfim, eu com moleque, cabelo comprido, rock and roll, papapá, brabo. Enfim, depois, né, com 29 para 30, ela me levou lá numa clínica. Só água, não tinha refrigerante, não tinha suco, não tinha nada. Era arroz, feijão, bife, batata frita. Sabe assim? Tudo natural, salada. Fiquei 13 dias lá. Ou seja, o primeiro dia você chega, o último você sai. E fica 11 dias de tratamento. Eu entendi o porquê que eu tinha essa questão afetiva, no fim. Não é o álcool, né? O álcool me pegou. O álcool é a máscara. Tinha um monte de coisa. E aí eu saí de lá outro cara. Não saí iluminado, não é nada disso. Eu saí todo... né? Desconfigurado. E aí eu fui me reerguer. Porque quando você para com alguma substância, qualquer uma, você tem que resgatar a autoestima. É um monte de etapas. Eu tenho tudo anotado, inclusive em casa, eu estudo, né? Isso. Mas enfim, o aprendizado é o meu, né? Mas enfim, é um mó trampo, cara. Então foi uma vida e ainda é até hoje. Porque você fica com delay afetivo, por exemplo. Você tava sempre chapado com as namoradas. Aí você toma o toco da namorada, você tá chapado, velho. Você tá anestesiado. Você já vai pra outra, né? Agora não, você tá de cara limpa, aí você sente a porrada. E aí, o que você vai fazer? O que você faria? Você tá entendendo? Você começa a viver a vida de verdade. Sentir a vida de verdade. Não sou a melhor pessoa pra você perguntar. Sentir as relações. E aí, a gente vai aprendendo. Então, tem muita maturidade que eu fui começar a desenvolver por conta né, dessa parada e tal, e não teve nada a ver com as medicinas, entendeu? Eu parei de cara limpa, vamos dizer assim. Eu parei, não teve medicamento, não teve nada, foi no papo, quadro negro, fala aí, tu assume, não assume, pede perdão, não sei o que. Era um casal, o João e a Sônia, a dona Sônia era codependente, esposa, né, de dependente, e ele era alcoólatra, o cara, tinha parado também, e fizeram esse envolvimento muito bonito. E eu me salvei assim, entendeu? E aí tô aqui hoje. Você tava com quantos anos? Eu tava com uns 30. Eu tava com 30. Eu conheci as medicinas, entre aspas, né? Depois. 29, 30. Mas é isso. E aí... A sua pergunta, como que eu recebi... Saca? É uma vida
vivida, muito bem vivida. Fui hippie, peguei estrada, carona, viajei o Brasil de caminhão. Você viveu? Eu vivi pra caramba. E aí, eu apanhei pra caramba também, sofri pra caramba, mas também foi bacana pra caramba, muita coisa. Morei em São Tomé, morei num monte de lugar. Pô, não. Ô, São Tomé era virgem, eu vou lá hoje, eu acho estranho. O pessoal fechava as janelas de descer do busão, né? Não tinha nem, era até estrada de terra ainda. Fechava, sabe Bang Bang, aqueles filmes? O pessoal fecha, quando o pistoleiro chega, né? O pessoal fechava a janela e abria assim e ficava olhando a gente. Me assustado. Porque nunca tinha visto aqueles mochilão verde, cabelo comprido, as panelas amarradas pro lado de fora. Mas eu dormi na pirâmide, eu morei na pirâmide, morei na casa da bruxa. Então, eram épocas diferentes, né? E aí que tá o negócio. E a medicina, vamos dizer assim, a ayahuasca e tal, sempre passaram por mim. Aí entro nisso. Eu falava, não, comigo vai ser diferente. E louco, saca? Assim, vinho, violão, flauta, cantando, Bob Dylan e não sei o quê. Boa vibe, legal. Mas assim, não. Vamos lá, porque a ayahuasca já tinha chegado aqui, né? Com o pelo daime e tal. Não tinha índio, o povo originário não estava aqui ainda. Enfim. E eu não, em Mauá, em um monte de lugar que eu morei. E aí foi acontecer isso depois de muito tempo, que é uma história muito interessante. Posso falar? Claro. Que foi, eu já tinha uns 30 e alguma coisa, e um casal de amigos da medicina, que né, conhecia os pajés, a Acre e tal. Eles arrumaram um sítio lá em Cabreúva, no final da estrada porteira. Dali pra frente não tinha nada, só um casarão lá em 1 quilômetro pra dentro. E eles precisavam de mim por conta de eletricidade e tal, que eu trabalhava com isso. Aí eu fui lá. Já tomava cambô, eu fiz o caminho ao contrário. Eu comecei com o rapé, depois cambô, depois ayahuasca. Mas isso teve um tempo, um estudo, né, não é tudo na mesma noite. Foi tudo demorado, foi tudo... E aí, quando eles foram, me largaram lá, não tinha luz elétrica, não tinha nada, e me deram uma garrafinha dessa aqui com tanto. Olhou assim e falou, tá, bom trabalho. Aí eu falei, nossa. Aí foram embora, eu fiz um monte de coisa, arrumei fogueira, cavalo, vaca, tinha tudo ali. Um silêncio, o celular já tinha na época, mas acabou a bateria, né? Então não sabia que hora que era, não sabia nada. Só você mesmo. Eu costumo dizer que lá foi o único lugar do planeta que eu tinha certeza que não ia aparecer ninguém. Eu me senti sozinho, só cachoeira e tal. E eu fiquei lá com as vacas, preparei tudo. Era uma casa de alvenaria embaixo de madeira, em cima, linda. E aquelas tesouras, né? Aquelas tudo exposto, janelas, e bem grande assim. Aí eu pus as velas dos pratos, né? Porque se caso eu caísse, eu não sabia como que eu ia ficar, né? Cambô e tal, eu já estava acostumado agora, meu. Aí horas, né? Aí eu não sabia se eu ia ficar, caía, batia numa vela, podia pegar fogo na casa, né? E fiz tudo numa responsa, fiz o altar, tal. Não acendi a fogueira. Fui lá, fiz a minha oração e consagrei. Metade do que tinha. Metade? Tinha uns 200, 300 ml. Era daime. Não era ayahuasca. Não era uni, né? Quer dizer, era uni. Aí vai vendo. Desci, acendi o fogo, sem noção de tempo, e fiquei. Falando com as galinhas, com o cavalo, com a vaca e não sei o que, e o céu estreladíssimo, e eu ali de boa e tal, foi indo. Falei, não deu nada, né? Vou subir, vou dormir, vou deitar, né? Aí fui lá e consagrei novamente, agradeci e tal. Mano, era um vão livre, a casa era grande, mas era um vão livre em cima, não tinha parede, não tinha quarto, nada, era só banheiro e uma cama. Aí eu coloquei o copo no altar. Eu olhei e voltei eu ia pra cama, né? Eu olhei pra cama, a cama veio aqui assim, voltou. Eu falei, nossa. Aí o bicho pegou, né? Eu vou resumir, tá? Aí eu fiquei tonto na hora. Eu fiquei tonto. Subiu, parece que bateu as duas de uma vez. Pancou sua mente. Nossa, foi muito. Aí eu fui meio esquisito até a cama, deitei. Quando eu deitei, me cobri e tal, me arrumei na cama, quando eu olho pra cima, aquelas tesouras parecia, como que chama? Quebra-cabeça. Sei. E fazia um barulhinho. Todas. E eu olhei, comecei a olhar aquilo. Pô, eu tava num lugar grande que só tinha madeira, imagina, né? E aí, o que eu fiz? Eu fiquei com medo.
Fiquei morrendo de medo. Aí me cobri a cabeça, assim, que nem criança. Cobri a cabeça e fiquei lá tremendo. Aí escutei uma voz, né? E aí? Você não falou... Tipo assim, ó. E aí? Você não falou que com você ia ser diferente? Aí, ó. Você tá sozinho. Não tem ninguém. No meio do mato, no meio do nada. E aí? Você falou que com você ia ser diferente? Eu falava sempre isso. Não, eu vou, mas comigo vai ser diferente. Isso com 20 anos antes. Aí... Tava ali os diferentes. O diferente, né? Aí eu ainda fiquei um tempo ali, a voz falou de novo, e aí, meu? Mas me tirando mesmo, e aí, meu? Né? Aí eu falei, tem razão. Aí eu tirei a coberta. Aí eu olhei as tesouras, tava lá. E pá, quando eu olho direito, de um cara no pé da minha cama, que era eu mesmo. Mas nítido, como eu tô vendo vocês, nítido. Não era um holograma, eu tava vendo mesmo inteiro o cara ali. Aí eu falei, nossa, e aí? Quem era o cara? Era eu. Cabelão, que eu tava com o cabelo comprido. Aí, velho, começou. Eu não sentei na cama nada, mas eu escutei tanto. O cara, que era eu, me deu um sermão. A sua voz mesmo? Não, era eu, cara. Era eu falando. Depois eu vou falar. Você ouviu sua própria voz no seu consciente. Eu me dando uma lição de moral. Falou o que eu tava fazendo de errado com o filho, com outro filho, com outra filha, com outro filho, com a esposa, com o trabalho, em todos os meus relacionamentos. Nossa, se liga, você tá errando aqui, você precisa olhar mais pra cá. Pô, você não tá vendo isso, não tá vendo aquilo. Saca? Assim, me localizando no rolê da vida de uma forma muito, né? E jogando pra baixo. Pegando pesado pra eu realmente entender e reagir. E aí depois teve a parte boa. Falou, não, você é honesto, trabalhador, bom potencial, que não sei o que, então, né, tal. Então teve essas duas partes do Luiz falando com o Luiz. Que hoje eu entendo. O Luiz... Ego, era eu que tava deitado, e o Luiz, ser, que era o cara que tava falando. Um cara consciente, uma consciência de luz, de sabedoria, que me deu um esculacho de cinema, entendeu? E aí, ok, foi um mão longo, isso daí não foi rápido. E é sofrido, né? Não, doeu. Lógico. Doeu, porque ninguém gosta de ouvir a verdade. Tocando nas feridas. Nossa, e tem coisa que você faz que você, com filho principalmente, você pensa que tá fazendo certo. Né? Mas tem um outro olhar, um olhar feminino, por exemplo, tem um outro tipo de olhar que você não tem, ou não tem, como eu disse, maturidade, né? Ferramentas para lidar com isso naquele momento. Então você faz porque para você tá certo. Nem você entende, nem o filho entende. A gente vai entender isso depois. Como o filho também faz um monte de coisa que não tá perdendo tempo e tal, mas é o rolê dele. E o pai não entende, quer mostrar e tal. E fica nessa. A mentalidade e a maturidade que ele tem naquele momento, né? E tá tudo bem.